Olá, hoje eu quero compartilhar uma história com você que aconteceu há muitos anos. Quando eu estava me preparando para concurso público, eu cometi um erro. Na verdade, eu cometi vários erros, mas um dos erros que eu cometi foi falar demais, demonstrar que eu estava estudando. E certa vez, eu trabalhava de servente de pedreiro e aí eu acabei deixando escapar para um camarada que trabalhava comigo, na época ele era o pedreiro e eu era o servente, e eu acabei deixando escapar que eu ia fazer a prova para o cargo de agente de segurança prisional. O ano era 2014 e o edital tinha acabado de ser publicado. E então, como eu disse, eu cometi o erro de contar para ele, de falar para ele que eu estava estudando e tal, aquela coisa toda. Na verdade, essa menção que eu fiz que estava estudando surgiu de um outro erro que a gente comete muito, que é a justificativa. Eu pedi para sair mais cedo, porque eu falei que tinha um trabalho da faculdade e eu tinha que fazer logo esse trabalho, porque quando eu chegasse em casa, né, ali não ia dar tempo de fazer o trabalho e ainda por cima estudar para a prova. E aí ele acabou perguntando que prova, enfim, foram dois erros, né? Um que sucedeu o outro. Primeiro motivo, eu comecei a justificar alguma coisa. Cuidado com essa justificativa. Se você fica justificando demais, você acaba falando demais. E o meu segundo erro foi, diante da justificativa, ter contado para ele que eu ia fazer a prova. E ele me perguntou qual prova era. E eu falei que era prova de agente de segurança prisional. Hoje, Polícia Penal. E aí, o que aconteceu? Um balde de água fria. Ele falou assim para mim: rapaz, estudo para esse tipo de concurso não. Já que você está estudando, estude realmente para um concurso que preste. Estudo para Polícia Federal, para Polícia Rodoviária Federal. Se eu fosse fazer concurso de polícia, entendeu? O negócio é que eu ganho muito. Porque se eu fosse para mim, se eu não ganhasse o tanto que eu ganho como pedreiro, se eu fosse estudar para fazer concurso, eu ia fazer para uma área dessa. Longe de mim aqui desmerecer a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal. São duas instituições fantásticas e essenciais para o policiamento aí da União. Mas é importante você entender que cada coisa é uma coisa e cada candidato tem o seu sonho. Mas aquilo foi um balde de água fria, eu fiquei triste pra caramba. Triste principalmente por ter contado pra ele. Falei assim, cara, ó, mais uma vez a minha língua me crucificou. Caso eu tivesse ficado calado, isso não teria acontecido. Então eu fiquei mal ali uma semana por causa disso. Não baseado no que ele falou. Porque eu desde criança já aprendi a não dar muita ligança para a opinião dos outros. Mas eu poderia ter ficado calado. Eu falei assim, cara, eu cometi um erro mais uma vez de ter contado. Mas a moral da história não é essa. São outros pormenores. Que pormenores, professor? O tempo passou, graças a Deus eu fui aprovado no concurso, cargo que eu atuo hoje. Depois passei uma série de outros concursos, conforme vocês sabem que me acompanham aqui no YouTube. Daí eu tenho 12 aprovações, fora a aprovação no OAB. Se eu contar com o OAB tem 13, mas enfim, não é sobre isso que eu quero falar. Passei no concurso, passei em outras provas. O mundo girou, né? Como as pessoas dizem, o mundo dá voltas, e eu até discordo, né? O mundo ele não dá voltas, o mundo não gira, o mundo ele capota. Ao mesmo tempo que você está aqui, você já está aqui. E foi o que aconteceu. Há uns 2 anos, mais ou menos, eu tive a oportunidade de encontrar com esse cidadão, troquei uma ideia com ele e tudo mais. O meu nível de vida, o patamar financeiro já estava bem superior ao dele. Aqueles 5 mil reais por mês que ele ganhava na época, quando eu encontrei com ele nessa oportunidade, há uns 2 anos mais ou menos, já não era mais 5 mil reais, agora já estava ganhando uma média de 2.700 reais, e já era eu que estava ganhando esses 5 mil reais por mês na Polícia Penal, e eu percebi que o olhar dele mudou acerca da minha pessoa e principalmente acerca do cargo. E mais recentemente, há mais ou menos 1 mês e meio, ele me chamou no WhatsApp e pediu para que eu de alguma forma ajudasse o filho dele a se preparar para o concurso de agente de segurança prisional. É esse cargo aqui, ó, tá? Que na época era, hoje chama Polícia Penal, mas que na época era agente de segurança prisional. E ele utilizou essas expressões. Ô, neguinho, você podia ajudar meu filho, rapaz, a fazer o concurso agora de agente de segurança prisional. Fiquei sabendo aí que é um ótimo cargo, paga bem para danar. Certamente ele não se lembra desse episódio. E certamente eu vou perder esse cliente quando ele assistir esse vídeo. Eu vou perder esse aluno. Por quê? Porque o filho dele está estudando com a gente, matriculou na semana passada, comprou o curso, está estudando com a gente, e provavelmente quando ele assistir esse vídeo, eu não sei se ele ou o pai dele, se ele não tiver maduro o suficiente para entender que o pai dele, ou se for o próprio pedreiro que estiver assistindo o vídeo, se ele não entender que na época ele cometeu um erro, provavelmente ele vai desmatricular o filho dele do curso. Então eu estou com a possibilidade de perder nesse momento um cliente, um aluno, para contar para você essa história e principalmente para te dizer o quê? Nunca, meus amigos, jamais desmereça a função de alguém ou o sonho de alguém. Esse tipo de pensamento, por mais que na época esse tipo de palavras, né? Por mais que na época eu pense que ele foi infeliz nas palavras, são palavras de pessoas que não sequer
querem se dedicar o suficiente para conquistar alguma coisa. E aí acaba querendo desmerecer o sonho de outra pessoa. Então, se você estiver na posição desse pedreiro que um dia falou mal, ou que de alguma forma desmereceu o meu objetivo, e que hoje Deus está mostrando a ele que o que ele falou era errado, se você tiver essa oportunidade, não faça isso. Não tenha esse pensamento de merda. É uma expressão chula que eu estou utilizando, mas, sendo bem franco com você, são palavras de merda, pensamentos de merda que faz isso com as outras pessoas. Se você realmente for um cidadão maduro, se você realmente for uma pessoa madura, você não vai falar uma coisa dessa. E, sendo bem franco a você, o pensamento dele é o pensamento de muitas pessoas. Alguns falam, outros não falam. Então, se você tem esse pensamento, abandone esse pensamento. Não fique desdenhando, não fique desmerecendo do cargo de ninguém e, principalmente, se você sentir vontade, feche a sua boca. Porque se está só em pensamento, pelo menos ficou só ali. Você vai amargar com aquilo, pode até ser que aquilo te mate um dia, né? Porque é um veneno, mas não destile esse veneno. Porque isso pode desmotivar outra pessoa e um dia Deus pode chamar você para prestar conta disso. Como, por exemplo, na atual circunstância. E eu vou te dizer mais. Sabe como é que ele me falou na mensagem? Ele mandou o áudio, eu tenho um áudio aqui no meu celular, no seguinte sentido. Ô, neguinho, ajuda meu filho aí a passar nos concursos da Polícia Penal, rapaz. É o que ele falou, agente de segurança prisional. Fiquei sabendo que é uma ótima instituição, paga bem. E seu curso está estourado, irmão. Você está estourado, você está em tudo quanto é lugar. Todo mundo que eu converso aqui começa a contar a história de um camarada que era servente, pedreiro e tudo mais. E quando eu fui ver pela primeira vez, na verdade, esse neguinho é um cara que já tinha serventeado para mim, já tinha sido meu funcionário. Então eu tenho muito orgulho de você, aquela coisa toda. Todo mundo está comprando seu curso, etc, etc, etc. Foi assim a mensagem dele. Entendeu o quanto Deus colocou ele realmente ali numa situação difícil? Porque provavelmente ele deve não lembrar. Ou talvez até lembre. Só que ele faz meio que uma questão ali de maquiar a situação para não lembrar que um dia ele jogou um balde de água fria no objetivo que eu tinha. E sem essa de que, o camarada, ninguém quer ser policial penal. Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Muita gente fica falando aí que não quer ser policial penal, o antigo cargo de agente penitenciário ou de agente de segurança prisional, como era chamado em Goiás. Boa parte das pessoas que ficam falando que não quer ser, são pessoas que não têm a capacidade de lutar. Ou se tendo a capacidade, não têm a coragem de enfrentar. Porque se você der para ele de graça um distintivo desse aqui, um armamento desse aqui, qualquer um desses armamentos para ele, uma bolachona amarela, isso aqui parece um ouro, rapaz, tão bonito que é esse símbolo da Polícia Penal, e falar assim para ele, tá aqui, você vai receber um salário mínimo para você fazer essa função aqui, eu vou te dar esse distintivo, tá? E esse armamento, ele vai por um salário mínimo, muita gente vai. Esses aí que ficam falando que não vão, agora imagine outra coisa. Imagine R$6 mil, 6.207, que é a remuneração inicial hoje da Polícia Penal no estado de Goiás. Se, como eu te disse, entregando a ele um distintivo, um armamento desse por um salário mínimo, ele já ia, imagine pagando ainda R$6.207. Então, essas pessoas que ficam falando que não querem ser, que se eu pudesse estudar, eu estudava era para juiz, que eu estudava. Meu amigo, você não passa para nenhum concurso público na vida, enquanto você tiver esse pensamento. Agora, se a partir do momento que você fala assim, eu quero ser tal cargo, mas quando você vê uma pessoa falando assim, eu quero fazer o concurso para coveiro, eu vou fazer o concurso para gari, eu vou fazer o concurso para auxiliar de serviços gerais, eu vou fazer o concurso para Polícia Penal, para Polícia Civil, para Polícia Militar, embora você esteja estudando para um concurso que vai pagar às vezes 20, 40 vezes a mais que aquilo, estou estudando para magistratura, estou estudando para concurso de delegado, estou estudando para concurso de procurador, estou estudando para um concurso de professor no federal. Quando você conversa com esse tipo de pessoa, você vai ver que a opinião dele é diferente. E mesmo você estando estudando para um concurso da Polícia Penal, para um concurso de gari, para um concurso de auxiliar de serviços gerais, ele vai te apoiar. Vai falar assim, fantástico, irmão, continue firme que vai dar certo para você. Eu também estou na luta. E na maioria das vezes a pessoa nem conta para qual carro que ela está estudando. Para de alguma forma não constranger você ou para que você não pense que ela está querendo ser superior. É assim que realmente funciona, é assim que realmente deve ser. Valeu? Grande abraço, fique com Deus e até a próxima oportunidade. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, tá? Me ajude aí também. Deixa um like, deixa um comentário, sugira o tema dos próximos vídeos que vai ser um prazer te ajudar. Fique com Deus.